Há 2000 anos, a religião e a filosofia discutem o conceito de livre-arbítrio. Afinal, somos realmente livres para fazer nossas próprias escolhas? Ou os fatores externos regem nosso destino? No século XX, a psicanálise veio complicar ainda mais o debate, quando Freud afirmou que o inconsciente influi em nosso comportamento de um jeito que não podemos prever. Em outras palavras, Freud acreditava que o ser humano pode ser inato ao instinto animal, ou seja, em determinadas circunstâncias, poderíamos ser capazes de tudo, até mesmo tirar a vida de outra pessoa, mesmo tendo consciência de que matar alguém é considerado algo errado. Segundo Julia Shawn, uma psicóloga criminal alemã que passou anos explorando os cantos mais sombrios da mente humana, os seres humanos sempre tiveram de matar para sobreviver. Nossos corpos matam bactérias que ameaçam nossas vidas. Nós sempre matamos plantas e animais para alimentação e certamente, desde os tempos antigos, matamos quando nos sentimos ameaçados ou temos algo a ganhar. Por incrível que pareça, matar é essencial para a condição humana. Entretanto, existe um tipo de morte na qual muitos consideram como morte justa. Quando falamos sobre assassinos, é comum usarmos as palavras monstros ou perversos para qualificá-los como se eles fossem seres de outra espécie, absolutamente diferente de nós. Dessa forma, ao assistirmos Death Note, podemos perceber que o personagem Light Yagami tem exatamente essa mesma visão, visto que, ao observar o caos do mundo, a maldade, Light tem o sentimento de que as coisas não mudam por conta de pessoas que praticam o mal e que, em sua grande maioria, irão sair impune sobre seus atos. Porém, em determinado momento, ele encontra um caderno aonde pode anotar o nome das pessoas e sentenciá-las à morte. A partir daí, o personagem é tomado por um senso de justiça inabalável, movido por uma vontade cega de tornar o mundo um lugar melhor. Ele acaba sendo apelidado de Kira e aclamado por muitos como se fosse um deus da justiça. Eu matei os dois. Eu matei 2 homens. Aquelas eram vidas humanas. Isso não vai ser esquecido. Além do mais, quem sou eu para julgar as pessoas? Não. Talvez eu esteja errado. Era exatamente nisso que eu estava pensando. Esse mundo está podre e aqueles que fazem ele apodrecer merecem morrer. Alguém tem que fazer isso, então por que não eu? Mesmo se for preciso sacrificar minha mente e minha alma, vale a pena, porque o mundo não pode continuar assim. O que aconteceria se outra pessoa pegasse esse caderno? Tem mais alguém por aí, além de mim, que queira eliminar os vermes do mundo? Se eu não fizer isso, quem vai fazer? Então, não tem mais ninguém. Mas eu posso fazer. Na verdade, eu sou o único que pode. Eu vou fazer isso. Usando Death Note, eu vou mudar o mundo. Porém, ao decorrer do anime, podemos notar claramente que seu ego aumenta gradativamente. O personagem realmente passa a acreditar que ele é um único, designado e capaz de cumprir tal missão. Retornando à nossa atual realidade, é compreensível que muitos poderiam facilmente simpatizar com as ideologias de Kira, sendo que eliminar o mal poderia trazer a paz que a humanidade precisa. Porém, quando decidimos romper a barreira de que a morte é o fim,
então tudo isso passaria a não ter sentido algum, uma vez que o Espiritismo nos traz a visão de que a morte é apenas uma passagem. A vida ainda continua no mundo espiritual e através da reencarnação. Dessa forma, o estrago que, por exemplo, um assassino fez seria muito maior. As consequências de tais atos não ficariam somente pairando a vida terrena. As famílias das vítimas, a família do acusado, o juiz que decretou a sentença de morte, todos estariam envolvidos energeticamente com essa alma. Todavia, o grande X da questão não é sobre a pena de morte ser certa ou errada. Olhando por outra perspectiva, mesmo que não houvesse condenação, as consequências e a responsabilidade em praticar o mal iria causar grandes karmas para esse indivíduo. E tudo isso pela lei da ação e reação, independente do nosso julgamento. Apesar disso tudo, não cabe a nós decidir o que é certo ou errado. É mais importante questionar: será que de fato estamos tendo algum progresso? As coisas realmente estão melhorando da forma como estão? É interessante saber que existem inúmeros relatos espalhados por aí de espíritos que buscam vingança mesmo depois da morte. Espíritos que almejam destruir a vida das pessoas que lhe trouxeram um grande mal, ou aqueles que ainda continuaram praticando ação de maldade no mundo espiritual. Por consequência, surge então um ciclo no qual muitas gangues seguem ao redor do mundo. Você mata um dos meus e eu mato um dos seus. O livre-arbítrio nos oferece a opção de escolha, porém assumimos a consequência de nossos próprios atos. Um homem que deseja se tornar um policial, é necessário que ele tenha consciência de que há sim a possibilidade aonde algum dia ele precise tirar a vida de outra pessoa em nome da lei ou para salvar sua própria vida. É incontestável dizer que na atual realidade em que vivemos, ainda precisamos melhorar muito em vários aspectos. O personagem Kira nos mostra isso com clareza ao se perder em meio ao abismo, passando por cima de qualquer um pelos seus ideais. Seu comportamento pode ser explicado por uma citação brilhante do filósofo Nietzsche, ao dizer que aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. É de extrema importância o equilíbrio para mantermos nossa mente saudável. Então, dessa forma surge Thanos, com sua ideologia do equilíbrio perfeito. O personagem acredita que para os seres do universo encontrarem o autocontrole é necessário haver sacrifícios, mesmo que seja por atitudes extremas. Na lógica de Thanos, para eliminar a fome no mundo, a desigualdade social, o crescimento excessivo, é necessário sacrificar metade dos seres que habitam determinado planeta, para que assim o restante possa prosperar. Eu era uma criança quando você me levou. Eu salvei você. Não. Não. Éramos felizes lá no meu planeta. Dormindo com fome, mendigando migalhas. Seu planeta estava à beira de um colapso. Eu consegui impedir isso. Sabe o que aconteceu desde então? As crianças que vieram só conhecem barrigas cheias e céu azul. É um paraíso. Porque você matou metade do planeta. Um pequeno preço a se pagar pela salvação. Você é insano. Pequena é matemática simples. Esse universo é finito. Os recursos são finitos. Se a vida ficar sem controle,
a vida deixará de existir. Necessita de correção. Você não sabe isso! Eu sou o único que sabe isso. No mínimo, eu sou o único com vontade de fazer algo. Assim, o personagem acredita que ele é o único capaz de forçar uma mudança no destino do universo. Existe uma sutil realidade no qual o personagem tenta nos mostrar ao dizer que os recursos do universo são finitos. A natureza seria um exemplo claro disso, visto que ela é e foi por muito tempo usada para suprir os desejos egóicos do homem. Ainda nesse sentido, iremos imaginar uma situação um pouco diferente, aonde Thanos invada determinado planeta com o intuito de salvá-lo. Então, ele percebe que o problema está relacionado com a natureza. Em um estalar de dedos, com todo o seu poder, ele decide tornar a carne animal mortal ao longo prazo para seres humanos. Em uma tentativa desesperada de diminuir os danos, o governo então cria uma lei que proíbe o comércio de carne e matança de animais. Sendo assim, Thanos acredita fielmente que não há mais com o que se preocupar. Retornando um bom tempo depois no planeta, ele percebe que o mesmo planeta se encontra à beira do abismo. Guerras, mortes, a situação está pior do que era antes da sua intervenção. Então, certamente, surge o questionamento: o que aconteceu de errado? Os impactos de uma mudança drástica e repentina seriam muitos, começando pela opressão social, que causaria uma revolta entre as pessoas que iriam querer consumir carne animal. Haveriam protestos, resistência, a queda financeira também seria gigantesca, empresas iriam à falência, governos gastariam bilhões em pesquisas para tentar reverter o processo, ou no mínimo retardá-lo ainda mais. Pessoas ignorariam e arriscariam a ingerir carne mesmo assim. Uma carne bovina confiável passaria a ser extremamente rara e cara, e o desejo pelo consumo seria cada vez maior. Entretanto, supondo o pior dos casos ainda estaria por vir, após milênios explorada e colonizada por diversos seres, a natureza se adaptou às perdas causadas pelos humanos. Porém, de repente, ela também é forçada a mudar. O número de animais começaria a disparar rapidamente, visto que, como por exemplo, o número de cervos aumentaria e eles iriam consumir cada vez mais os pastos. Por consequência, a população de leões também. Em conjunto, o ecossistema entraria em colapso na tentativa de tentar acompanhar um número demasiado de animais. Os encontros e ataques de animais a seres humanos se tornariam muito mais comuns, visto que a natureza se expandiu rápido demais. Em muitos dos casos, o homem seria obrigado a matar para se defender e sobreviver. Os humanos perderiam território devido ao deslocamento de vários animais. Contudo, a questão mais importante é: por que as pessoas continuariam comendo carne, mesmo sabendo que o consumo iria diminuir seus anos de vida? A triste resposta é: humanos podem ser considerados como uma raça que pratica o suicídio inconsciente através do consumo de drogas danosas, álcool, fumo e muitas outras coisas. Desse modo, exemplificando, ao obrigar um homem adulto que já fuma há 20 anos a parar de fumar, as chances de sucesso seriam muito baixas. Na verdade, poderia facilmente causar o efeito contrário ao tentar forçar uma mudança. Facilmente muitos se sentiriam ofendidos e colocariam seus direitos de fazer o que bem entender em jogo.
Nesse ponto, conectamos os fios entre Thanos e Kira. Diante dessa semelhança, podemos então ter uma possibilidade de mudança mais bem-sucedida ao invés da opressão. O processo é bem lento, mas concluímos então que a única coisa que pode mudar um ser humano é ele mesmo. O próprio precisa olhar para dentro e ter a consciência de que precisa mudar para sua própria evolução. Mas sabe-se lá quantas vidas e experiências serão necessárias para isso. Uma certa vez foi perguntado para um mentor espiritual: como vocês conseguem amar incondicionalmente? Eis a resposta: imagine que você tenha um cachorrinho e ele então desencarna. Porém, na próxima vez que retornar à Terra, reencarnar, será como ser humano. E já que você cuidou dele durante todo esse tempo, então você será o mentor dele. Meu querido cachorrinho, será sua primeira vez em um corpo humano. Quantas besteiras você irá fazer? Quantos erros irá cometer? Você passará por tanta dificuldade para aprender a viver. Mas não se preocupe, meu inocente cachorrinho. Eu sei que tudo será novo para seu ser. Porém, não importa quantas vidas sejam necessárias para você, irei sempre te compreender e sempre te amarei. De seu querido mentor, que um dia foi seu amado dono.